Boa noite a todos. Hoje nós estamos trazendo esse tema. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Antes de eu começar propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria de ouvir aqui alguns comentários. Será que nós somos escolhidos? Assim, tem aquela figurinha ali, uma fila lá, duas vezes assim. Você não? Sim. Será que é assim? Será que nós somos escolhidos? Sim? Não? E aí, já tem duas opiniões diferentes, legal. Eu fui escolhido, que eu estou vivo até hoje. Eu fui escolhido, que eu estou vivo até hoje. O fato de estar vivo também não quer dizer que não foi escolhido. Não, mas ainda estou pegado. E aí, nós já temos um sim ou não. Quem mais? Vocês dois aí atrás. Alex. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente escolhe o que a gente quer. A gente que escolhe ou Deus que escolhe? É a gente que escolhe ou A Deus? gente escolhe. Eu acho pra mim que a gente escolhe, né? A gente tá. Se é para escolher, eu quero ir pro céu logo rapidinho. Já que é para me escolher, assim. Ué. Não, mas eu acho que lá é que nós vamos ser felizes, então. Não, é a opinião, né? A gente escolhe aquilo que a gente quer. A gente segue aquilo que a gente quer. Quando a gente segue o melhor que a gente possa escolher. E aí, Marcelo? Não tem que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, mais ou menos assim. Não sei, estou perguntando. Ele está sábio, ele está devolvendo com Você responde a pergunta da pergunta. Você que ensinou isso. Então, vamos ver isso e no final nós vamos ter uma resposta. Mas se a gente falar que não estaríamos discordando de Jesus, foi ou não foi Jesus que falou isso? Pois é. Vamos fazer pergunta também. Aí a Dora está dizendo o seguinte: bom, se foi Jesus que falou, logo, se foi Jesus que falou, logo é verdade. Porque se Jesus não fosse Jesus, se não fosse você, ele não teria falado isso. Então, o que é importante nós entendermos é o seguinte: tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele disse, é verdade. Mas a gente precisa entender essa verdade. A gente precisa entender essa verdade para a gente poder saber o seguinte: como é que é isso? Como é que é essa escolha? E a gente saber o seguinte: eu estou aqui e quero ir para lá. Eu não sei vocês, Marco, eu quero ser um escolhido. Se eu vou ser ou não, é outra história. Mas que eu quero. E para mim ser escolhido, eu preciso saber o seguinte: o que eu tenho que fazer? Tem algumas coisas que nós precisamos fazer para que nós possamos ser escolhidos. E o nosso desafio então aqui é conversar um pouco sobre essas algumas coisas que nós precisamos fazer. Então esse é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar uma rápida passada em alguns desses pontos. A parábola do feixe de bodas, da porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, muitos pedirá aquele que muito recebeu. E temos ainda duas instruções dos Espíritos que nós não comentaremos porque não vai haver tempo, mas o entendimento dessa primeira parte é suficiente para que a gente possa ter a compreensão de todo o conteúdo. E aí vem a primeira questão: será que somos escolhidos? Eu já fiz a pergunta. Se somos escolhidos, quais seriam os critérios? No caso de escolha, a justiça e a vontade de Deus seriam consideradas? No caso de alguém ser escolhido, os não escolhidos jamais serão escolhidos? Então são questões que a gente pretende discorrer um pouco sobre elas e ao final termos uma resposta.
Nós começamos então com a parábola do festim de bodas. Essa parábola diz assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despassou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram ir. Antes de mais nada, é importante nós dizermos o seguinte: todas as parábolas que Jesus nos deixou, Ele nos deixou por alguma razão. Toda parábola ela tem um sentido, que é o que a gente lê, e tem um outro sentido, que é a mensagem que Jesus quis passar, que é um sentido da parte moral, da parte religiosa. Então, o que Jesus sabia é o seguinte: ia chegar um dia que as pessoas iam parar para estudar as parábolas dele. E ao estudarem as parábolas deles, eles iam compreender o que ele quis dizer. Na verdade, ele diz uma coisa querendo dizer outra. E sempre que Jesus nos fala, veja o seguinte: o reino dos céus se assemelha, ou seja, não é igual, se assemelha. Ou seja, ele faz uma comparação entre o reino dos céus e um rei, querendo festejar as bodas do seu filho. Por que o rei queria festejar as bodas do seu filho? É importante, hoje ainda é assim. Então, assim, naquela época, muito mais. Para vocês terem ideia, uma festa de casamento, que são as bodas, durava em torno de 7 dias. Não tinha acontecimento nenhum mais importante para a sociedade do que o casamento. E um rei, quando ia casar um filho ou uma filha, aquilo era um acontecimento. Vocês se lembram do casamento da princesa Diana com o rei Charles? Televisão, não sei o que, uma série de pompa, protocolo, isso hoje. Imagina isso nessa época. Então era algo assim muito importante. Disfarçou os seus servos a chamar para as bodas e eles se recusaram a ir. Pensa bem, você recebeu um convite para ir no casamento da Lady Di. Você vai assim: não. Você se recusa a ir naquela festa, que é a festa mais importante que existe dentro do reinado, dentro daquela situação. Então, o que Jesus quis mostrar é justamente isso, as parábolas evangélicas. Coloquei aquela figurinha ali para a gente lembrar o seguinte: todas as vezes que nós estamos falando do Evangelho, e tem uma parábola muito bonita do Evangelho, que é uma parábola que o nosso amigo Zé Carlos gostava muito, que é a parábola do semeador. Daí surgiu até o tema do programa. Se nós quisermos contar a quantidade de sementes que tem numa romã, a gente consegue, não consegue? Vai dar um pouquinho de trabalho de contar ali semente por semente, mas qualquer fruta a gente consegue contar as quantidades de sementes, correto? Agora, e a quantidade de frutos que tem numa semente? Você planta uma semente daquela, nasce uma árvore, aquela árvore vai dar não sei quantos frutos, assim. Então, quantos frutos existem numa semente? Nós não sabemos. O que Jesus sabia é o seguinte: ao falar em parábolas, ao deixar o seu evangelho, ele procurou deixar a semente, sabendo o seguinte, que essa semente ia germinar, e no momento que ela germinasse, ia dar fruto. Ia dar muito mais fruto do que as sementes que ele deixou. E quando a semente de Jesus, do Evangelho, floresce, surgem espíritos assim, tipo Chico Xavier, Mandus, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Ou seja, essas são as pessoas que, esses espíritos são espíritos que a semente de Jesus, a semente do Evangelho já floresceu, e eles estão, vamos falar assim dentro da nossa linguagem, pontos. Às vezes ainda tem mais coisas, mas
dentro do nosso universo, está, tipo assim, se eu chegar num dia nesse estágio aí, me dou por satisfeito, embora eu saiba que existem mais coisas. Quando Jesus fala na parábola que mandou os servos, porque na verdade ele quer comparar o seguinte, que quando ele veio, antes de Jesus vir, mesmo depois que ele veio, vieram os profetas, vieram os seus discípulos, e todos esses foram mandados assim, para convidar as pessoas para uma festa, é o reino dos céus, ou seja, para levar a mensagem do Evangelho. E essas pessoas, quando ele fala que recusaram a ir, são aquelas pessoas que receberam o convite para compreender a palavra de Jesus e não quiseram escutar, não quiseram ouvir. Na época, inclusive, assim, Jesus teve vários problemas junto aos fariseus, junto ao reinado de Roma, que inclusive provocou seu sacrifício, visto que muitas pessoas não conseguiram compreender a mensagem que ele passou. E continua ele: o rei despachou, depois que recusou, o rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte os convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o negócio, ou os pegaram dos servos e mataram, depois de eles haverem feito muitos ultrajes. Se a gente pegar o sentido da palavra que está ali, o rei mandou os servos ir convidar algumas pessoas, as pessoas não quiseram vir, ele mandou as pessoas voltarem, volta lá, insiste no convite, ainda assim as pessoas não quiseram, uns disseram assim: não, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minha casa de campo, eu tenho não sei o quê, assim, e alguns ainda pegaram as pessoas que estavam indo para convidar, maltrataram e mataram, assim, só porque eu estou levando o convite do casamento do filho do rei, você me mata, assim, que negócio doido é esse? O que Jesus quer comparar aqui é o seguinte, que essas pessoas que um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e ainda hoje, em pleno século XXI, passado mais de 2.000 e poucos anos, quantas coisas a gente vê disso? Pessoas que não têm tempo para a religião porque estão ocupados com a vida material. Então eles não tinham tempo para a festa do rei porque ia para a casa de campo, que ia cuidar do seu negócio. E o rei se sentiu, de certa forma, desprestigiado, no sentido real. Assim, vou, mato porco, mato boi, faço festa, faço tudo, e ninguém quer vir na minha festa. Chego lá, não tem ninguém para poder aparecer. O chefe, nós vamos ver o rei, no final das contas ele fica até irado, ele fica zangado com isso, porque ele convidou um monte de pessoas e não apareceu. Você acabou de fazer aqui um convite para o almoço fraterno. Já pensou se chegar no domingo aqui do almoço fraterno e não tiver ninguém para comer? As pessoas vão olhar e falar assim: nossa, para que tanto esforço? Para que tanta pessoa se sente desprestigiada? O paralelo que Jesus faz é justamente esse, de mostrar para as pessoas que nós precisamos de um mínimo de consideração em relação àquelas pessoas que se ocupam, que se esforçam para poder oferecer do bom e do melhor para o outro. Vamos em frente. E continua a parábola. Sabendo disso, o rei se tomou de fora, ficou com raiva, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim da boda está inteiramente preparado, mas os que foram para ele chamar não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas tudo que você encontrar. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons, maus,
e a sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Uma vez que o rei mandou convidar algumas pessoas, e algumas pessoas se recusaram ao convite, ele falou: então tá, então vai lá na rua e pega todo mundo, chama quem você vê na rua e encontrar, chama para minha festa. Ou seja, ele não queria a festa vazia. Não importa se ele é bom, se ele é mau, não importa o que é. O que Jesus quis dizer com isso? No primeiro lugar, ele tentou colocar as palavras dele para aquelas pessoas que teriam melhor condição de compreensão, teriam melhor condição de conhecimento. E essas pessoas foram justamente aquelas que recusaram o convite, recusaram a palavra de Jesus. E aí ele falou: então tudo bem, então agora nós vamos falar para todo mundo, ateu, judeus, ou seja, não importa quem seja as pessoas, todos serão convidados para conhecer. Por que talvez Jesus tenha feito essa comparação? Se no primeiro momento a gente faz uma festa e chama qualquer um, aquelas pessoas que ficaram de fora talvez falem assim: nossa, por que fulano convidou Beltrano e não me convidou? Por que convidou ele e não me convidou? Por que isso não aquilo? A gente faz isso, não faz? Assim, então ele convidou aqueles que dentro do entendimento dele tinham melhor capacidade de compreensão. Tudo bem, vocês não aceitaram? Então tudo bem, agora eu vou chamar todo mundo. E vocês não têm o que reclamar, porque vocês foram convidados para vir e não quiseram. Então logo eu tenho o direito de chamar quem eu quiser. Talvez ele até já quisesse, desde o primeiro momento, chamar todo mundo, mas deixou claro isso através da mensagem. E a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou o seguinte o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Mas que negócio meio maluco, né? O rei vai, manda chamar todo mundo que encontra na rua, assim. Aí porque o cara não veio vestido bonitinho, ele atava as mãos e os pés e lançava nas trevas exteriores. Ou seja, sai daqui porque você não está vestido adequadamente para isso. Todas as vezes que a gente for ler alguma coisa que Jesus deixou e isso não faz sentido, a gente precisa procurar compreender o que ele quis dizer, principalmente nas parábolas. Ele fala de uma coisa para dizer de outra. Essa túnica nupcial, na verdade, não é a roupa de fora, é a roupa de dentro. Aquele indivíduo, ele trazia no seu íntimo a maldade, o ódio, a inveja, ou seja, ele não estava vestido adequadamente, o seu perispírito não estava em condições de estar aqui naquela festa. Por outro lado, vamos imaginar nós aqui, recebendo um convite para ir no casamento da lei de Diana. O mínimo que nós vamos fazer é ir numa loja comprar uma roupa melhorzinha um pouco para a gente poder ir na festa, ou não? Seria uma coisa natural. Se você vai vestido de qualquer jeito, você não está dando a menor pelota para o ambiente que você está. Então ele aproveita das figuras, da linguagem humana para poder passar a sua mensagem. E aí pega esse indivíduo e diz: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. O que é esse atai de pé e mão e lançai na treva exterior? Quem leu aqui o livro Nosso Lar? Lembra o que aconteceu com André Luiz?
André Luiz larga o corpo físico, vai para o mundo espiritual. Quando chega no plano espiritual, é perseguido por outros espíritos, chamando ele de suicida. Ele não consegue compreender patavina do que está acontecendo. Se vê num momento assim muito ruim, acha que está assim, perdido no mundo, assim. E o que na verdade estava acontecendo para o espírito de André Luiz, ele estava se sentindo como se tivesse com as mãos atadas e com os pés, que tipo assim, eu não posso, eu quero sair daqui, mas não posso. Ele estava dentro do umbral, queria sair do umbral, mas de certa forma ele se sentia amarrado. Então o que Jesus quis dizer com esse não vestir a túnica oficial é que aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados, para que possam alcançar o reino dos céus, eles precisam ter o interior limpo, eles precisam ter o interior com essa túnica nupcial. E aquele que não acontecer assim, algumas consequências irão acontecer, como por exemplo aconteceu com André Luiz quando chegou no plano espiritual, até que posteriormente ele é encontrado pela mãe, é resgatado e é levado à colônia Nosso Lar. Quando ele é levado à colônia Nosso Lar, o que aconteceu com André Luiz? Todo aquele conhecimento de médium, toda aquela pompa, tudo aquilo ficou para trás. E aí André Luiz foi trabalhar na colônia espiritual como enfermeiro? Também não. Ele foi trabalhar como faxineiro. Ou seja, tudo aquilo que ele levou dessa bagagem de conhecimento, pode ter sido útil lá na frente, mas num primeiro momento, para ele quebrar aquele orgulho, para ele quebrar aquela pompa toda, ele precisou ir lá embaixo de novo para poder subir. Isso é atar os pés e mãos e lançar nas trevas exteriores. Aí é que é virar prantos e ranger de dentes. Já pensou nós, assim, num determinado momento, virar para nós e falar assim: ó, sua tarefa agora é só lavar banheiro. Quem vai fazer isso satisfeito da vida? Não sei se alguém vai, eu não vou. Quem já faz agora. Tudo bem, mas eu não faria isso. Posso até fazer por uma necessidade, por uma obrigação, mas dizer que isso é a melhor coisa do mundo, assim, você faz por uma questão de... E essa parábola do fecho da boa está em São Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Nós vamos ver então que os próximos itens desse capítulo, quando nos fala da porta estreita, quando nos fala de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, na verdade nada mais é do que um destrinchar de tudo isso aqui. Se a gente resumir isso aqui tudinho, essa parábola tudinho, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: quem quiser chegar no reino dos céus precisa limpar o seu interior, precisa limpar o seu interior, precisa fazer com que algumas coisas aconteçam para que a gente possa chegar lá. É fácil isso? Por que não é fácil? Pelo ego, pelo orgulho. É um pouco disso, mas no fundo, sabe o que é? Nós somos preguiçosos pra caramba. Nós somos preguiçosos pra caramba. Nós gostamos do bem bom. Nós gostamos da acomodação. Isso tudo gera muito esforço, dá muito trabalho. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente estava numa roda batendo um papo. Ele virou e falou assim, uma outra pessoa virou e falou assim: pô, cara, você está muito bobinho.
Aí ele virou e falou assim: eu não procuro ser bobinho, eu procuro ser bonzinho. E aí os dois começaram a discutir se era bonzinho ou se era bobinho. Eu virei para o outro e falei assim: amigo, não perca tempo nessa discussão, porque todo bonzinho tem muito bobinho. Então, na verdade, quando a gente quer ser bonzinho no mundo, a gente acaba fazendo papel de bobinho. E as pessoas, assim, olham isso de mau grado, as pessoas não gostam, as pessoas tudo assim. Então nós precisamos, para que nós possamos colocar em prática o Evangelho de Jesus, nós precisamos muito esforço, muito empenho, muita dedicação, muita perseverança. Isso sim, é para quebrar o orgulho, para quebrar o egoísmo, para quebrar a vaidade, para quebrar a inveja, para tudo isso. Mas para fazer tudo isso dá trabalho. E a gente prefere ficar na acomodação. E isso é que acaba muitas vezes dificultando que a gente acabe chegando lá. Aí vem no próximo capítulo lá do livro e fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por elas entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão pouco as encontra. Mais uma vez, Jesus fala dessa porta estreita, dessa porta larga, no sentido figurado. Não é uma porta física que ele está falando. A porta estreita e a porta larga, conforme ele diz aqui, larga é a porta da perdição. O que é a representação da porta larga? Todos os prazeres mundanos, todas as paixões negativas, os vícios, a fofoca, a maledicência, a inveja, o ciúme, vaidade, luxúria, gula. E a gente podia completar ali mais um monte de coisa. A gente não precisa completar muito não, sabe por quê? Isso é um negócio que a gente conhece bem. A gente tem mais dificuldade na porta estreita. A porta larga, assim, ela vai automaticamente. E o que a gente precisa então é buscar nos desafiar para entrar pela porta estreita. Se a gente pegar a porta estreita, o que é a porta estreita? Não vou entrar muito no tema, porque seria esse tema com outro estudo. Quem quiser vai lá no capítulo 17 do Evangelho, no capítulo que fala sobre sede perfeitos, lê lá sobre o homem de bem. Quando fala o homem de bem, a mulher de bem. E ele inicia esse capítulo de uma forma assim muito... É uma frase. Assim, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na íntegra. Se ele quisesse parar aí e não falar mais nada, seria suficiente. A lei de justiça, amor e caridade, as leis morais, as leis divinas, dentro do livro dos Espíritos, está na parte terceira, elas são divididas em 10 leis. A lei de conservação, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei do trabalho. E entre essas leis, a lei de sociedade. E entre essas leis, a última delas é a lei de justiça, amor e caridade. Quem cumpre a lei de justiça, amor e caridade na íntegra, significa dizer o seguinte, que cumpriu a lei de liberdade, a lei de trabalho, ou seja, que cumpriu todas as leis que existe anterior a ela. Então, cumprir a lei de justiça, amor e caridade na íntegra, se nós quiséssemos aqui fazer um resumo bem simples, nós poderíamos dizer o seguinte: é a prática da caridade. E a caridade, segundo os Espíritos, é muito simples de ser praticada. Basta a gente perdoar as ofensas, basta a gente ser indulgente com as imperfeições e basta a gente ser bom. Só 3 coisas. É um exemplo. Chega lá, né? Só 3 coisas. Das 3, qual é a mais difícil? Perdoar, ser indulgente ou ser bom?
temos uma dificuldade de perdoar enorme. E muitos dizem assim: eu perdoei. Aí quando você faz alguma coisa com aquela pessoa, ela fala assim: você lembra lá em 1934, quando aconteceu, ou seja, desenterro de defunto lá de trás? Sinal que não Perdoou da boca para fora. que não perdoou só da boca para fora. Na verdade, ela esqueceu. Na verdade, nem sempre quando a pessoa perdoa, ela esquece. Vou dar à senhora um exemplo. Eu já falei até que quando nós estudamos sobre perdão, eu quando era pequeno, eu apanhava da minha mãe quase todo dia. Quase todo dia tinha uma cocinha. Quando chegava o final do dia e não teve aquela cocinha, estava faltando alguma coisa. E a minha mãe é muito enérgica, muito coisa assim. Certo dia ela me pegou numa mentira. E eu não tive como sair. A mentira era assim, descarada. O que a minha mãe fez? Pegou pimenta, virou para mim e falou assim: Marco, abre a boca. E o bobo abri a boca, ela meteu a pimenta na minha boca. Aquilo eu chorava, aquilo coisa assim. Nos dias de hoje nem se cogita tal coisa. Durante um bom tempo, quando eu lembrava disso, eu lembrava com raiva. Hoje eu lembro e rio. Assim, você fala assim: você esqueceu? Não, tanto não esqueci que eu estou aqui contando. Mas isso te machuca em alguma coisa? Nada. Ou seja, era um momento dela, dentro da realidade dela, dentro daquilo que ela podia fazer. E tudo na vida tem o seu lado positivo. Ainda hoje, eu estava passando um e-mail, escrevi para a pessoa, mas eu não queria falar o que era. Aí escrevi um negócio e falei assim: mas isso aqui não é verdade não, peraí. Gente, para me falar uma mentira, é um negócio assim que é como se falasse assim: está escrito na testa, é mentira. Eu não dou conta. Assim, tudo isso eu devo à pimenta malagueta da minha mãe, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade. Foi bom? Foi bom. Assim, não tem um lado positivo da coisa. Então não quer dizer com isso que a gente precisa esquecer para perdoar. O que a gente precisa é tirar aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa que dói quando a pessoa lembra desse fato, e ao invés de rir, ele chora, ao invés de sentir alegria, ele sente raiva. Mas quando a gente, vamos supor, você perdoa, um assunto, você sempre lembra. Mas você não guarda a mágoa da pessoa. Sim. Você não guarda, mas você não esquece. Mas se você não guardou a mágoa, senão está perdoado. Então, para que a gente possa ser perfeito, a caridade é o elemento fundamental. E para isso, é aquilo que a gente estava falando, é necessário um esforço muito grande. Para a gente deixar de caminhar pela porta larga e caminhar pela porta estreita e passar pela porta estreita, vai precisar de esforço. De novo, a gente não gosta desse esforço. Então eu costumo dizer o seguinte: para que a gente possa cumprir o Evangelho de Jesus, você precisa se contrariar constantemente. O que é se contrariar constantemente? Não fazer aquilo que você acha que você deveria fazer. Porque aquilo que a gente acha que deve fazer é aquilo que está no nosso piloto automático. Assim, é o bateu, levou, é o esparramado, assim. Hoje em dia não é mais fofoca não, né? É fake news. É mais bonito. Assim. Esparramar fake news, assim, estabelecer a discórdia. Então você, em alguns momentos, assim, ouviu alguma coisa, será que aquilo é verdade? Será que eu devo transmitir isso à frente? Então é importante que a gente faça esse crivo
para a gente não sair repetindo um monte de coisa, fazendo aquilo que nós sempre fizemos, mas que se a gente fizer aquilo que nós sempre fizemos, nós continuaremos caminhando pela porta larga, ao invés de caminhar pela porta estreita. Então, se você tem o desejo e a vontade de caminhar pela porta estreita, reflita sobre as suas atitudes. Isso pode fazer com que muitas vezes aquela reação que você tem sobre uma determinada atitude, que é uma reação assim automática, que leva segundos para a gente responder, a gente não vai mais levar segundos. Talvez a gente vai levar dias. Porque se eu responder muito rápido, eu vou estar no piloto automático. Então, se a pessoa falou alguma coisa que me desagradou, fulano, eu vou pensar nisso que você está falando, depois a gente conversa. E vai pensar com calma. Vai refletir. Tudo. Aí o fulano me falou. Eu tenho que ouvir da boca do fulano, né? Você chegar para mim e falar, fulano falou isso, não é a resposta, né? Eu tenho que ouvir da boca de quem falou de mim. Né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então diz lá no capítulo 7 de São Mateus: apenas entrará aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesses dias dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu coisa, não fizemos muita coisa, muito milagre. Então lhe direi: afastai de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? A oração é meio, não é fim. Então ele não quer que a gente fique naquela coisa contemplativa. Eu estou dentro da casa espírita, ou estou dentro do templo evangélico, ou estou dentro da igreja católica e fico lá rezando 10 das Marias, 50 Pai Nosso. Não é isso. Pode fazer isso também, não é demais não, mas só isso é pouco. Já viu aquele ditado que diz que a fé sem obra é morta? Assim. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, eu posso ter passado a vida inteira rezando, posso ter passado a vida inteira pedindo perdão, posso ter passado assim, sem nenhuma crítica aqui, quando é só para mostrar o que Jesus quer dizer. Aquele negócio que você vai numa missa e aí começa na missa lá o seguinte: vamos pedir perdão a Deus. É a primeira coisa que o padre fala quando começa a missa. Vamos pedir perdão. É legal aquilo? É legal, muito bom, mas a pessoa precisa realmente aproveitar da energia daquele momento, aproveitar da energia daquele ambiente, fazer uma reflexão: isso aqui hoje eu fiz, não está legal, eu preciso me corrigir. Porque se a pessoa ficar ali só, como diz, automaticamente e repetindo assim, não vai adiantar absolutamente nada. E é isso que ele quer dizer, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, obras de injustiça, obras que não contemplam com a realidade. Duas coisas são essenciais para que nós possamos entrar no reino de Deus. Tem mais, mas essas duas ninguém consegue entrar se não fizer essas duas: a evolução constante, a melhoria e a prática da caridade. Eu diria até o seguinte, que quem realmente fizer a caridade, ela por si só é suficiente, porque se a pessoa está nessa coisa da prática da caridade, significa dizer que ela automaticamente está se melhorando, que ela automaticamente está nesse processo de evolução contínua. Eu acho que no Evangelho a gente diz que fora da caridade não há salvação. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do meu amo, que entretanto não estiver pronto, não fizer dele que ele amo, será rudemente castigado. Mas aquele que tenha sabido a sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será punido. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se acham confiáveis.
quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente vem aqui fazer um estudo espírita, eu não estou aqui para dizer, eu acho que, eu penso que, eu imagino. Eu não estou dizendo coisas que eu acho. O meu trabalho foi pensar do Evangelho e trazer para cá. Se vocês concordarem, estão concordando com o Evangelho. Se vocês discordarem, vocês estão discordando do Evangelho. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: nesse aspecto específico, eu diria o seguinte: ai de nós espíritas, ai de nós espíritas. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Aí ele vem e diz: fizer o que quer, será rudemente castigado, mas aquele que não tenha sabido a sua vontade, fizer coisa digna de castigo, menos será punido. Ou seja, se eu faço algo errado e faço com consciência, a minha falha perante a divindade é maior do que aquele que falha por ignorância do não saber. Aí eu pergunto: quem é que pode dizer que está dentro da doutrina espírita que não sabe das coisas, que não sabe da importância da prática da caridade, que não sabe da importância da melhoria contínua, que não sabe da questão da reencarnação, nós não temos como alegar ignorância de uma série de coisas. Nós poderíamos dizer o seguinte, e aí se eu falar, eu trouxe texto exatamente igual está lá no Evangelho: o ensino dos Espíritos reproduzindo essas massas de diferentes formas, desenvolvendo, comentando para pô-las ao alcance de todos. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio do outro pode pretextar ignorância. Aquele, portanto, que não aproveita essas massas para melhorar, que as admira como as interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, não se torna nem menos bom, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos seus materiais, nem melhor para seu próximo, mas ocupado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então isso é exatamente o que está lá no Evangelho. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: que nós temos a oportunidade de conhecer uma série de coisas, dessa questão do desapego das coisas materiais, dessa questão da reencarnação que nós vamos levar para assim. Então nós temos uma série de conhecimentos, mas nós vamos fazer um vestibular, vamos fazer o Enem, nós temos uma cola, foi dada a cola para nós com as respostas todas. É só de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir, está tudo lá, comentado, explicado. Já pensou alguém fazer um vestibular com um livro de resposta na mão e tirar 0 na prova? É a situação dos espíritas. Assim, nós temos toda a nossa existência com um livro de resposta na mão para a gente poder saber assim, a resposta de cada pergunta, o que deve, o que não deve, como é que é, como é. E ainda assim. E aí nos chama o livro lá mais, são médios. Os médios ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, porque se não chegasse ao orgulho, reconheceria que eles dirigem os espíritos. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte: ao espírita não é dado a oportunidade de dizer assim, eu não sabia. Aos médiuns, muito mais. Porque ao longo dos anos e anos das reuniões mediúnicas, você tem contato com os espíritos que estão do outro lado, e ele vem trazer relatos assim, do que está acontecendo. A gente sabe exatamente assim, o que vai acontecer. Então, se para os espíritos é problemático, para os médios ainda mais.
Entretanto, tem uma notícia boa. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Ou seja, se ao mesmo tempo é desafiador, ao mesmo tempo ele aumenta a nossa chance de ser escolhido. Ele aumenta a nossa chance de aprovação no Enem. O que ele está dizendo aqui? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e pela fé faculta multiplicará também o número dos escolhidos. Ou seja, nós teremos muito mais escolhidos. Bom, terminando, nós vamos voltar lá no início, no que diz respeito às perguntas. Será que nós somos escolhidos? Quais seriam os critérios? No caso de escolha, a justiça e a bondade seriam considerados? No caso de alguém ser escolhido ou não, jamais serão escolhidos? Vamos ver. Somos escolhidos? E a palavra é exatamente essa mesmo. Nós somos escolhidos. Vamos imaginar, no mundo, muitas coisas existem como cópia mal feita daquilo que acontece no mundo espiritual. Vamos imaginar que tenha um grupo de pessoas desempregadas. Esse grupo de pessoas desempregadas distribuiu o seu currículo e vão ser chamadas para um processo de seleção. E nesse processo de escolha de seleção, a empresa irá escolher aquele candidato que preenche os requisitos que ela elaborou. O que é feito na espiritualidade é exatamente isso. Ou seja, todos nós vamos ter um processo de seleção, onde dentro desse processo de seleção nós já sabemos, nós já sabemos anteriormente até as perguntas que vão cair na prova. Nós já sabemos tudo aquilo que será exigido de nós. E o que vai ser avaliado é se nós cumprimos com aquilo que foi estabelecido no determinado. Quais seriam os critérios então para a escolha? O cumprimento das leis divinas. Desde que eu cumpro a lei divina, eu sou escolhido. No caso de escolha, a justiça e a bondade de Deus seriam considerados? Eu acho que sim. Basta cumprir a vontade dele. No caso de alguém ser escolhido, os não escolhidos jamais serão escolhidos, todos um dia serão escolhidos. Isso é a prova da reencarnação. E o número de vagas é ilimitado. Todo mundo, quem quiser chegar pronto para ser escolhido, ele não vai escolher um só não. Pode escolher 10, 20, 100, 1000, milhão, bilhão. Ou seja, basta que chegue lá e chegue pronto para cumprir o que foi estabelecido. Qual é a vantagem da gente ser escolhido? Todos nós temos um ponto de origem, todos nós teremos um ponto de chegada. Ser escolhido significa dizer o seguinte: eu fui mais rápido entre o ponto de origem e o ponto de destino. Eu ganhei velocidade. Com mais ação, mais verdade. E é exatamente lá no ponto de destino, lá a hora que eu for escolhido, significa dizer o seguinte: você está pronto para ser feliz. Então, se você quer ser feliz, procure fazer tudo para que você possa ser escolhido. Possivelmente nós ainda não seremos escolhidos nessa encarnação, porque nós ainda temos muita coisa para poder ajustar, mas devagarzinho a gente vai colocando em prática tudo isso que a gente vai absorvendo, e em breve nos encontraremos nesse lugar de eterna felicidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe.